Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Eu acho que nem a Marleninha e nem a Ana estão aqui por enquanto, mas fica o meu agradecimento a elas, que tocaram o estudo aí na semana passada. Eu tive um compromisso aqui. Chegou a professora Marlene Sá. Bem, foi a Ana. Boa noite. Eu só fui fazendo meio de campo, né, Verinho? Mas esteve ótimo. Mas, claro, que sentimos muito a sua falta. Imagina. Não sai gol se não tiver meio de campo, Marlene. Não adianta ter só atacante. Alguém tem que tocar a bola para o atacante, né? Senão... Eu falo isso, mas nem sei. Aí, chegou. Agora chegou a professora. Agora sim, faço meu agradecimento aqui na presença das duas professoras, literalmente professoras, né? Professoras aposentadas e ativas ainda aí. Na semana passada eu tive um compromisso aqui com a minha filha, e a Ana e a Marlene tocaram a reunião aí, foi muito bom, eu ouvi ontem, adorei a reunião, me senti muito inspirado, inclusive, né? É bom dar uma mudada também. Vocês ficarem escutando só minha voz aqui todo dia, vocês vão ficar doidos, né? Tá cansado. Então, a Ana... Mas isso eu tenho que falar, acho que eu já falei. O Tonho põe para gravar, não é gravar, editar, né? Aí, de repente, meu filho, eu chego em casa, não tem ninguém, agora eu já acostumei. Eu escutava sua voz, ou do Mário, ou do Hernani, eu falava, meu pai, o que está acontecendo? Agora eu já acostumei, Gisele. Mas é assim que funciona aqui na minha casa. Bom, pessoal, fica à vontade, desculpa interromper aí, mas eu vou pedir para vocês não encerrar hoje, não. Deixa um pouquinho para a semana que vem, que hoje eu não vou poder participar, que é aniversário do meu neto. Fica tranquila, não vai dar tempo de encerrar hoje, Ana. Então tá bom. Eu quero um beijão para o João, viu? Tá bom, obrigada. Uma boa noite, bom estudo para vocês, tá? Obrigado, Ana, bom proveito, viu? Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Então fica meu agradecimento aí a Ana e a Marleninha que tocaram, a Maria que participou, todo mundo que participou, a Lúcia também, a Dona Honória participou, foi muito bom. Senti muito, muito bem ouvindo vocês ontem, enquanto eu lavava a louça. Então, vamos voltar aqui, né? A Ana e a Marlene pararam aqui no 23, vocês estudaram até o 22. Então, fazendo aquele resuminho rápido, passamos na introdução, que estudamos aí os atributos divinos, passamos pela gênese planetária, com a formação do planeta Terra, o aparecimento e desenvolvimento das plantas, dos animais, depois de nós, né, nós seres humanos. Depois nós passamos para o estudo dos milagres, né, os chamados milagres. Aprendemos muito, né, sobre os fluidos, né, entender, né, porque a gente fala tanto em passe, né, em preces, né, e tudo isso envolve fluido. E aí a gente aprendeu muito sobre fluido. E também, com o desenvolvimento do estudo, entramos aí nos ditos milagres, né, que na verdade eram faculdades que Jesus possuía, né, enquanto esteve num corpo de carne aqui, extremamente desenvolvidas, né? Eu não sei se vocês estão assistindo aí, tem a série do Chico Xavier, muito interessante, vale a pena. O Chico também, né, dispunha de uma mediunidade maravilhosa, não se compara a Jesus, tá? Não estou fazendo essa comparação, mas a título de entender essas faculdades, interessante ouvir os relatos do Chico, né? Que as pessoas faziam aquela fila, o Chico chamava todo mundo pelo nome, né? Nunca tinha visto ali, né? Assim, ele se chamava pelo nome e tal, então tinha essa dupla vista, né? Tinha esse contato que a gente ainda não consegue ter. Então, vocês imaginam se Chico fazia isso? Jesus, então, que era uma potência, né? Um espírito de luz verdadeiramente, né? Tinha essa capacidade muito mais adiantada. Então, ele tem essas passagens que são atribuídos milagres, porque a gente, na nossa ignorância, não conseguimos ainda
explicar tecnicamente. Então a gente fala, se a gente não entende é porque é um sobrenatural, né? Mas hoje a gente sabe que não é sobrenatural, é totalmente natural, né? Então a gente passou por essa fase aí desse estudo dos milagres. Depois nós adentramos nas predições, que é a terceira e última parte do livro. Aprendemos sobre as predições, né, como elas funcionam. Entendemos também a importância do livre-arbítrio, né, como ele é presente, mesmo nas predições dos espíritos, né? Olha, o Caio caminha para fazer isso, né? Ele está com essa intenção. Ele vai fazer? Depende. Depende do livre-arbítrio, né? Então, a gente aprendeu sobre isso. Aprendemos que a predição divina é aquela única que acontece de todo jeito, devido à sua onipotência, onisciência, onipresença, e Deus, então, consegue atingir os seus objetivos através das leis naturais. E nós estamos estudando agora, quando a gente entra na parte que diz respeito aos tempos são chegados, ou são chegados os tempos, uma predição divina que acontece, e a gente vai ver hoje, estamos vendo, mas hoje especialmente, que está na mão de Deus, né? Nós estamos tentando cumprir a nossa missão, né? Nossa pequenina missão. Mas a missão coletiva, o objetivo final vai ser alcançado de todo jeito, porque se nós teimarmos e não evoluir, nós vamos para outro lugar, nós vamos emigrar, e a Terra alcança, assim, o seu objetivo de progresso, que é uma lei natural, né? Então, a gente está estudando isso aí. Na semana passada, vocês trabalharam o item de 20 a 22, né, falando sobre os sinais, né? Também passaram a falar dessas ideias espiritualistas que estão cada vez mais presentes, né? E que elas vão combatendo as ideias materialistas, né? Sobre esse desenvolvimento. Então, hoje, nós vamos para o item 23, capítulo 18, item 23. Compartilho minha tela e reforço que o nosso estudo é como deve ser o estudo do Espiritismo. Uma roda de debate, com todos no mesmo patamar, que podem se manifestar quando quiserem. Então, fiquem à vontade. Item 23. Se supusermos possuída desses sentimentos a maioria dos homens, poderemos facilmente imaginar as modificações que daí decorrerão para as relações sociais. Todos terão por divisa a caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. Então, é justamente isso. Se a gente entender, né, como foi falado aqui no final da reunião passada, sobre essa mudança de pensamento, essa mudança vibracional, imaginem esses bons sentimentos no coração de todos nós. Sentimentos de caridade, fraternidade, benevolência para com todos, não só pelo aqueles que a gente escolhe, mas para com todos, e tolerância para todas as crenças. É só a gente imaginar um mundo desse, né? Quando a gente atinge um mundo desse, a gente vai conseguir evoluir a braçadas largas, porque o que nos segura muitas vezes? Às vezes a gente tem boas ideias, mas eu vou perder meu tempo com isso? Eu vou gastar meu dinheiro com isso? Porque a gente ainda é muito materializado, muito egoísta. Quando a gente tiver, né, de uma forma coletiva, a caridade, então a gente dividir as coisas com os outros, a fraternidade, que é o amor ao próximo, a benevolência para com todos, né? Porque muitas vezes a gente se acha muito bonzinho, mas a gente é bonzinho mais com uns do que com os outros. Isso não é amor, né? O amor está baseado no princípio de igualdade, entender como todos são iguais, independente da situação que estejam, independente da crença, né? Independente da orientação sexual ou qualquer coisa. É a gente amar todos de forma igualitária. E tolerância com todas as crenças, né? A gente tolerar, entender, respeitar que cada um entende a religião, entende o mundo da sua própria forma, é respeitar isso. E aí ele continua e diz, é a meta
para que tende, evidentemente, a humanidade. É a nossa meta. Por que meta que a gente tende? Ao progresso. E o progresso é isso. É a gente deixar de ser vaidoso, deixar de ser egoísta, ser mais caridoso, né? Lutar pela igualdade de todos. O objeto de suas aspirações, né? As aspirações da humanidade, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio há de se realizar. Então, a gente tende, se a gente for assistir aí cultos de todas as religiões, palestras das mais variados segmentos, todo mundo quer que o mundo melhore. O debate é sempre esse. Só que o que acontece? A gente bate cabeça porque cada um entende de um jeito diferente, né? Então, é muito diferente você pensar um ideal de alguém que nasceu nas minhas condições, né, no lugar que eu nasci, na região, tal, de uma pessoa que nasceu com outra cultura totalmente diferente. Só que todo mundo quer melhorar, todo mundo, ninguém quer guerra, ninguém quer violência. Ah, mas eu vou bater para não apanhar. Quando a gente superar essas ideias, né, de agressividade, de violência, de que a gente vai resolver alguma coisa com violência, ou que a gente vai ser feliz tendo mais dinheiro, quando a gente superar isso, a gente consegue atingir a felicidade. Então, hoje, a sociedade tende a isso, só que a gente não sabe como realizar isso. Então, nas palestras que a gente vê, nas variadas religiões, é todo mundo buscando um mundo melhor. Todo mundo quer, mas a gente não sabe como ainda. Então, uns acham que é selecionando pessoas, o outro acha que é juntando dinheiro, o outro acha que é abrindo mão de tudo, cada um pensa de um jeito. Então, mas em comum nós temos, todos querem um mundo melhor. Só que a gente ainda está aqui, ó, a gente não percebe claramente o meio de se realizar isso. E aí o que a gente faz? Kardec diz, ó, a gente ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas, ou pela força de inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. Então, muitas vezes, a gente quer que a família se dê bem, todo mundo quer que a família inteira se dê bem. Ah, mas se aquele sobrinho meu continuar desse jeito aí, eu não aceito, não. Ah, mas se aquela lá fazer isso... Então, a gente quer, mas a gente tem muitos... Vamos falar que a gente tem muitas pedras no bolso para caminhar. Aí fica pesada a caminhar. À medida que a gente tira essas pedras do bolso, tira o preconceito, tira a raiva, tira o orgulho, aí a gente consegue caminhar melhor. Então, a gente ensaia um mundo melhor, mas a gente sofre muita resistência, né, de preconceitos, de crenças estacionárias e refratárias ao progresso, ou seja, que afastam o progresso. Então, a gente tem a intenção, a gente quer, mas a gente ainda está preso em muitas ideias ultrapassadas. Aí ele diz, ó, faz-lhe mister, ou seja, faz-lhe muito importante vencer tais resistências. E essa será a obra da nova geração. Então, o que a geração nova vem fazer? Vem quebrar essas resistências, né? Vou dar um exemplo que eu já dei várias vezes aqui. O divórcio. Não, eu não aceito filho divorciado. Como que você não aceita um filho? É o amor que prepondera, independente do que aconteceu. Aí vem a geração nova, estabelece, legaliza, organiza o divórcio e a sociedade percebe que é ótimo. Porque é muito melhor você se separar do que continuar com alguém que não deu certo, está tudo bem, isso acontece. Tentamos um relacionamento, não conseguimos. Bola para frente, né? Então, a nova geração, ela vai vencer essas resistências. E sempre tem resistências, né? É só a gente pegar as gerações passadas, cada um com as suas, e pensar, nossa, meu pai não aceitava isso, eu aceito.
O que hoje eu não aceito, os meus filhos vão aceitar. O que os meus filhos não aceitam, os meus netos aceitam. E assim vai se dando o progresso. Nós vamos aceitando as pessoas como elas são, aceitando essas ideias novas. E aí a gente consegue progredir, a gente consegue tirar as pedras dos bolsos. E ele diz, ó, quem acompanhar o curso... Só um minutinho. Tá? A gente quer tudo isso aí, né? Só que a gente quer que o outro faça, né? Como se a gente já fizesse, né? Interessante isso aí, né? É muito interessante. Exatamente, né? A gente quer ser perdoado, mas a gente perdoa. Né? A gente quer que o outro aceite nos aceite como somos, mas nós aceitamos como eles são, né? Então é exatamente isso. Por isso que o espiritismo ele é tão interessante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente volta para dentro de nós mesmos, que é exatamente o que a Marleninha falou. Porque apontar o erro do outro é muito fácil, né? Você está desde a Bíblia, né? A gente vê o cisco no outro, mas não vê um graveto no nosso, né? O espiritismo faz a gente voltar para dentro de nós. Porque a pedra base do espiritismo, né, é a reforma íntima. E a reforma íntima busca isso. A gente tem que ultrapassar essas resistências. É difícil, né? Ninguém aqui está falando que é fácil. Todos nós temos nossos preconceitos, né? As nossas resistências, mas é obrigação nossa, como espírito em evolução, superar isso, né? Superar esses preconceitos. E fazer por onde? E aí Kardec diz, ó, quem acompanhar o curso atual das coisas, reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir caminho. Ela terá por si a dupla força do número e das ideias, e de acréscimo a experiência do passado. Então, quando a gente olha para trás, é isso mesmo. Para a gente chegar hoje aqui e fazer uma reunião espírita aberta, até divulgada, palestras abertas, ou nós mesmos, no passado, tivemos que vencer uma força de uma igreja que dominava o Estado, para aceitar novas ideias, para aceitar reformas, né? Então, é por isso que é difícil a gente ver o progresso. É passo a passo. Primeiro a gente separa o Estado da igreja, depois começam a surgir outros entendimentos, outras religiões, para depois, lá na frente, né, aparecer, por exemplo, Allan Kardec, ser perseguido, livro queimado, aquela coisa horrorosa, mas ele persistir no trabalho, né? Eu falo ele, mas estamos falando de uma equipe, né? De vários trabalhadores, para chegar hoje e a gente conseguir fazer esse debate aberto, né? Então, o progresso vem assim. E o progresso, ele não vem abandonando tudo do passado. A geração nova vem e faz tudo novo. Não. Ela pega as bases construídas e vai melhorando, né? Por isso que ele faz isso, é uma dupla força, porque é o número de ideias com acréscimo do passado, né? Tanto que nós estamos aqui estudando um livro escrito na segunda metade do século XIX, né? Um livro muito antigo. Então, a construção é essa. É a soma da evolução das novas gerações com o legado dos livros passados, né? Das ideias passadas. Item 24. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Isso aqui, eu não, agora que me ocorreu, mas tem uma passagem no Livro dos Espíritos que Kardec fala isso, que uma geração coloca semente, mas é uma semente para desabrochar lá na outra, lá na frente, porque a sociedade não está pronta para aquela semente naquele momento. Então, tudo que é ideia boa e compatível com o progresso, as novas gerações aplicam, mesmo que elas tenham sido plantadas, tenham sido escritas há tempos passados, né?
Então é assim que vai, quando chegar o momento da sociedade estar madura suficientemente para aquilo, desabrocha a semente. Então vejam como é tudo encadeado, né? A gente fala muito da nova geração, mas a gente não pode esquecer que essa nova geração se utiliza de sementes plantadas lá atrás. Talvez, porque não, sementes plantadas por nós que estamos aqui agora, né? Depois ele diz: avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Então, o Espiritismo é a mesma coisa. Como o Espiritismo ele é uma fé raciocinada, ele acompanha a ciência, ele consegue marchar junto com a evolução. Então, quando Kardec trabalha, por exemplo, vou falar só um pedaço porque a obra é muito grande, mas, por exemplo, fluido. Kardec trabalhou, a gente viu aí a segunda parte da Gênesis, falando sobre variados fluidos, importância dos fluidos. A ciência vai marchando e já começa, né, a trabalhar em posição de mãos. Então, o Espiritismo vai encontrar terreno nessa evolução. Aí ele diz, ó, aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-las. Então, essas ideias novas vão achar no Espiritismo uma poderosa alavanca. Pô, a gente está falando aqui de uma ciência, de uma religião, de uma filosofia, o que quiserem que seja, está falando de uma fraternidade universal, independentemente da religião. Está falando aqui da gente aceitar as pessoas como elas são. Está falando aqui do amor ao próximo. Então, essas pessoas que vão achando no Espiritismo uma poderosa alavanca. E o próprio Espiritismo acha neles um terreno fértil, porque vai conseguir florir cada vez mais. E depois ele diz, dado esse estado de coisas, que poderão fazer os que entendem de opor-se? Vamos voltar lá atrás. Tendo em vista esse estado de coisas, progresso, uma ideia de fraternidade que tem no Espiritismo, um mundo que se descortina, de que serviu o trabalho daqueles homens que estavam pondo fogo nos livros de Kardec lá em final do século XIX? Serviu de nada. É um cisco. A gente lembra deles por pontuação histórica. Então, o que eles podem fazer? Ah, vamos queimar os livros. Pode queimar, meu amigo. Se sobrar uma cópia, a gente tira xerox, né? Falando português, claro. Ok, mas mesmo na época, diz que foi a maior divulgação, né? Porque tudo que é proibido, aí diz que tinha pessoas que catavam lá os pedacinhos, né? Para ver o que está escrito aqui, lá. Por que eles queimaram, não é? Então, é possível que um homem, ou alguns homens, ou alguns países, ou metade do mundo, que seja, consegue se opor ao progresso? Não consegue. Não faz nem cosquinha. Sabe por quê? Porque o progresso é uma predição divina. É isso que nós estamos estudando aqui. Você vai ficar jogando pedra no próximo porque ele é de uma cor ou porque ele é de uma orientação sexual? Joga. Além de você sofrer as consequências, se você não acompanhar o progresso, você vai para outro mundo depois. Você vai sofrer a mesma coisa. Você vai aprender. Então, se opor ao progresso é um trabalho inútil. E é exatamente isso que Kardec está falando aqui para nós. Item 25. E eu grifei porque eu achei muito sensacional isso. O Espiritismo não cria a renovação social. Aí alguém pode olhar e falar, ué, mas nós não estamos estudando que o Espiritismo, né, traz boas ideias, traz uma evolução. Só que não é ele que cria a renovação social. Quem que é?
Aí Kardec fala, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Somos nós. Quando a gente amadurece, a gente vê a necessidade de organizar o mundo de uma forma melhor. A gente viu a necessidade de melhorar o direito penal, porque a gente estava destroçando corpos humanos. Cada vez mais a gente vê a necessidade de acolher as pessoas que estão em distúrbios, seja por dependência química, por distúrbios emocionais, mentais, e que ficam perdidas. Por uma necessidade, a gente entende a importância de se organizar socialmente de uma forma melhor. Foi a necessidade que fez a gente deixar a escravidão de lado. Foi a necessidade que fez a gente, agora eu falo como homem, respeitar as mulheres e colocá-las em pé de igualdade, seja para votar, seja para participar da sociedade. Foi a necessidade, porque a gente viu que essas ideias atrapalham o nosso progresso. Então, não é o espiritismo que vai fazer a renovação social, somos nós. O espiritismo vai acompanhar e dar instrumentos para isso. Aí, e por que ele vai dar instrumentos? Né? Porque ele diz, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento da regeneração. Por quê? Porque o espiritismo, ele não traz dogmas. E o dogma, ele cai. Não pode não ser esse ano, nem daqui 10 anos, nem daqui 100. Mas o dogma cai. A gente vê as religiões mais tradicionais a todo tempo tendo que adaptar as suas ideias, porque a sociedade evolui. É a mesma coisa com as leis, né? Os dogmas, as leis, e seja a lei nossa, né, a lei civil, ou seja, as leis escritas das religiões mais tradicionais, elas são estagnadas, porque elas estão escritas, elas estão paradas. Mas a sociedade é dinâmica. Então, eu volto no exemplo do divórcio. Não aceitamos o divórcio. As pessoas começaram a se divorciar porque viam que era uma saída boa para elas. E aí começou a difundir cada vez mais. O que as religiões tiveram que fazer? Não, a gente vai aceitar os divorciados, sim. Tiveram que se adaptar ao progresso. Porque o divórcio foi um progresso que melhorou a sociedade. Então, o espiritismo, não tendo esses dogmas, ele é como se fosse um livro que tem as diretrizes, mas que está aberto à renovação. Então, a gente vai aceitando as coisas. Como é que a gente pode, como espírita, não aceitar uma pessoa que não tem a mesma orientação sexual que a nossa? Não dá. Nós aceitamos, porque são irmãos, são pessoas como nós. O que acontece? O espírito passa por essa condição que difere da maioria, que aparece um pouco diferente da maioria. Só isso. Então, o espiritismo ele é aberto nesse sentido. Ele tem as suas pedras fixas, que são inabaláveis, que estão fundadas na lei natural. Progresso, reforma íntima. Mas o que vai vir na sociedade, a gente não sabe, a gente não tem essa capacidade. O espiritismo vai acompanhando com essas bases fixas. Por isso que ele consegue acompanhar os movimentos de regeneração. Pois Kardec diz, fica à vontade, Verinha, pode falar. Então, e o interessante é que quanto mais a gente estuda o espiritismo, mais consciente, mais tranquila, é o que está acontecendo comigo, a gente fica. Eu faço caminhadas, e no sábado, normalmente eu faço a caminhada de manhã, e eu vejo nas ruas da minha caminhada os testemunhas de Jeová, eles reúnem no local e eles distribuem as pessoas para fazer a pregação. E eles vão tão alinhados, levando os filhos, com sombrinha, e eles tocam a campainha. Eu fico assim, eu mando tanta energia positiva para eles, porque eles acham que eles estão fazendo o melhor, que é pregar
a Bíblia, né? E ontem foi muito interessante, porque eu recebi uma ligação, eu não vi, não conheci o número e eu atendi. E aí ela se identificou e perguntou se podia ler um trechinho do Evangelho para mim. Aí eu falei que podia, ela agradeceu, explicou tudo. Sabe, eu fico assim, as pessoas tá dando o melhor que ela tem dela, não é? Perfeito, Verinho. As pessoas dão o melhor e talvez o melhor delas a gente não entende ou a gente não concorda, mas está tudo bem. É esse que é o ponto. Você tocou num ponto importantíssimo. Não adianta a gente querer que todo mundo pense igual a gente. Por isso que, na base que a gente falou aqui, ó, Kardec falou, os objetivos, estava o respeito, né, a todas as crenças. Como é que a gente pode julgar alguém que está domingo de manhã, acordou cedo, né, se arrumou, como você disse, se alinhou, levou a família, e está fazendo isso de coração puro? Muito melhor do que a gente, que às vezes está em casa lá, com o livro dos Espíritos do lado, mas está falando mal do vizinho. É muito melhor, não tem nem comparação. Então, a gente tem que abrir a cabeça para entender isso. Não podemos querer escolher como os outros vão viver. Cabe a nós respeitar para poder ter uma boa convivência. É isso que a gente precisa. Bom, e Kardec continua dizendo o seguinte: por isso, está falando do Espiritismo, né? Por isso é ele contemporâneo desse movimento. O Espiritismo é contemporâneo porque ele não traz esses dogmas. E ele traz a fraternidade e o respeito ao próximo, né? Como foi trabalhado aqui. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Olha que legal, né? Alguém pode pensar, mas o Espiritismo foi vindo lá em 1860, podia ter vindo lá para 1500, né? Já dava uns 3.000 anos aí para trabalhar melhor. Não dá. A semente desabrocha, floresce no momento ideal, quando ele reúne as condições para isso. É lógico que o Espiritismo desabrochou nessa época, porque teve um trabalho anterior, né? Teve o trabalho dos filósofos que trabalhavam a moral, das próprias religiões iniciais, tiveram seu trabalho também. Quando a sociedade chega num ponto que dá para crescer a plantinha, aí temos a explosão aí do Espiritismo, e depois ele vai desabrochando, florescendo e cada vez mais. Mas ele surgiu na hora certa, porque de antes a gente nem teria utilidade, né? Ele até vai falar disso aqui, ó. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Vocês imaginam lá na Idade Média, o povo tudo com a espada na mão, um dando na cabeça do outro. Alguém vir falar de espiritismo lá, nem ter 10 minutos para falar. Porque as coisas se resolviam de outra forma. Aí o espiritismo vem lá no iluminismo, né? O povo está adorando um debate, criando ideias, né? Então o espiritismo surge justamente aí. E o espiritismo surge, quem acompanha aí a revista Espírita, sabe? Em debates com cientistas, né? A Kardec estava aberto, os caras vinham e falavam, oh, eu não concordo, e se fosse assim, assim, assado? Kardec respondia, então ele floresceu no momento ideal. Aí ele diz, ó, houvera inevitavelmente sucumbido, porque satisfeitos com o que tinham, os homens ainda não sentiriam falta do que ele lhes traz hoje. Isso é legal também. Você levar o espiritismo numa época que a sociedade estava sem sede, ninguém ia beber nessa fonte. A sociedade chega no iluminismo cheia de perguntas. Por quê? Porque as ideias até então não eram suficientes. Então, lá na Europa, o pessoal estava discutindo, criando doutrina, e falando, não, mas é melhor assim, mas é melhor assado. Eles queriam mais. E aí surge o espiritismo. E as pessoas vão beber dessa água, né? E aí, com essa vontade, o espiritismo vai ganhando terreno. Com o passar do tempo, e a gente vê isso até hoje, as pessoas procuram o espiritismo porque, foi inclusive meu caso, porque a minha religião não era suficiente. Eu queria entender, raciocinar, eu queria discordar, entendeu? Mas a minha religião não me dava essa oportunidade. E o espiritismo deu. Então a gente estuda aqui, aí eu falo, ó, gente, eu entendi assim.
Ah, mas eu entendi diferente. Não, então eu vou ler de novo. Então, ele vai dando esse campo, né? Que é justamente o que a sociedade busca hoje, né? Ou pelo menos uma parte da sociedade busca entender. Não basta mais falar é assim porque Deus quer. Não, a gente quer entender, né? A ciência está indo atrás disso. Aí Kardec diz, ó, hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes abre à frente, o acolhem como âncora de salvação e consolação suprema. Então, os espíritos, nós, está falando de nós aqui, cansados de dúvidas e de incertezas, né, de muitas religiões que separam por castas, né? Pô, não quero isso mais, não. Aí você vai lá no Espiritismo e encontra o que você procura. Uma aceitação, um consolo, uma doutrina que prega a igualdade, que não... Vocês vejam que o Espiritismo ele é muito interessante por outro motivo. Ele traz várias lições morais, mas ele nunca diz como é que você tem que ser. Ah, você tem que ser assim ou assado. Não. Cada um vai ser do jeito que acha que tem que ser, do jeito que quer. Você tem diretrizes de amor, de respeito ao próximo. Ah, mas eu quero ser assim, tá tudo bem. Até porque a gente entende que cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua bagagem, seja nessa vida, seja das anteriores, né? Item 26. Grande, por certo, é ainda o número dos retardatários. Retardatários são aqueles que estão presos às ideias não progressistas, às ideias que não aceitam a evolução. Mas que podem eles, contra a onda que se alteia, né, a onda que está surgindo, se não atirar-lhes algumas pedras? E isso aqui eu lembro direitinho quando a gente falou disso em 2020, né? Nos livros que a gente começou com esse capítulo. Porque me marcou muito essa forma didática de Kardec de explicar como é que não adianta lutar com a evolução. Então, vocês imaginam que eu, a Verinha e a Marlene, nós não aceitamos a evolução. Aí cada um pega uma pedra, aí vem uma onda, um tsunami, cada um joga a pedra. É só gastar braço à toa, né? Não fazer nem cosquinha aí. Vai nem respingar água. Por isso que a gente não precisa temer essas pessoas que lutam contra o progresso. Não adianta ter medo, porque o progresso é um tsunami. E as pessoas que não aceitam o progresso são um grupo que está jogando pedra na onda. É claro que no dia a dia do nosso trabalho nós vamos debater, sim, vamos sustentar nossas opiniões, né, de melhorar o mundo, de aceitação das pessoas e tudo. Mas temer não. Porque nós estamos falando de uma predição divina, que, como a gente fala que todo começo de reunião, não está sujeita ao livre-arbítrio do ser humano. Então, se o progresso vem, ele vem com tudo. E não há ser humano que consiga pará-lo. Porque essa onda é uma onda divina. E nós, enquanto seres humanos, enquanto espíritos, que força que nós temos contra as ideias divinas? Nenhuma. Você imagina que lá atrás, na Idade da Pedra, alguém fosse contra a criação da agricultura. Não. Sou contra a agricultura. Meu amigo, o progresso vem, a gente não controla. Se a gente olhar para trás e pensar nas pessoas, nos líderes que tentaram implantar ideias atrasadas, eles foram para os livros de história e o progresso veio de todo jeito. Por exemplo, os idealizadores ou defensores do regime de escravidão.
Eles estão nos livros de história, mas a escravidão acabou. Não se sustenta. A gente pegar pessoas que defendem, ainda há, mas que defendiam também, que existia uma escala de ser humano, um ser humano é melhor que o outro, essa raça ou essa etnia é melhor, eles vão para o livro de história. Cometeram barbáries, mas o progresso vem e essas ideias caem. As ideias que não acompanham o progresso caem, em qualquer campo. Economia, sociologia, medicina, filosofia, qualquer ideia, direito, as ideias caem. As ideias que não acompanham o progresso, elas fazem parte do caminho, mas elas ficam para trás. Depois Kardec diz, ó, essa onda é a geração que surge, ao passo que eles se somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Até lá, porém, eles defenderão palmo a palmo o terreno. Haverá, portanto, luta inevitável, mas luta desigual, porque a do passado decrépito, ou seja, do passado caduco, a cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Então, as gerações se encontram. E sempre há um toque entre gerações. Sempre há. Mas a geração nova, ela é uma luta, como diz aqui, desigual. Porque a geração nova vem com tudo. Ela é uma onda. É uma geração que nasce, como a gente vê, já com um olhar muito menos preconceituoso que os anteriores, que traz novas ideias, e essa luta é desigual. A geração que fica para trás pode bater o pé, pode espernear, como diz aqui, que ela não ganha essa luta, porque é uma luta desigual. O futuro é juvenil, graças a Deus. Porque, como a gente sempre fala, a geração que está nascendo agora é um pessoal que estava lá atrás, que sofreu, melhorou um pouquinho, passou um período no plano espiritual, voltou e vai trazendo novas ideias. E por vezes, acompanhados aí de espíritos missionários que trazem, né, um chacoalhão mais forte ainda, né? Por exemplo, como eu tô falando muito do Chico, porque eu tô vendo a série, é muito boa. E aí o Chico vem e vai gente lá chamar ele disso, daquilo, e é um homem magrinho, humilde, que quando alguém vai gritar, fala, deixa ele entrar, senta aqui, meu filho. E aí, com 2, 3 palavras, a pessoa chora, pede desculpa. Então, é uma luta desigual. Né? Porque o Chico veio mostrar o amor, né? Trabalhar incansavelmente, trabalhar a ponto de estragar o corpo, né? No bom sentido, né? Porque trabalhar assim, horas e horas a fio, ele tinha condições disso, né? Por isso que fez. E foi desmistificando essa ideia que o espiritismo era coisa do demônio, ou que era isso, era aquilo. Ele foi na prática ali, ó, na miúda, como dizem em Minas lá, e foi fazendo. Então, é uma luta desigual porque a geração nova é muito mais forte, porque ela é muito mais pura, ela é muito mais evoluída. E para concluir esse item, ele diz: será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, uma vez que são chegados os tempos por ele determinados. Então, lutar contra o progresso é lutar contra uma predição divina, é lutar contra a vontade de Deus. Só isso aí já vira uma piada, a gente querer lutar contra o progresso. Porque esse progresso é estabelecido por Deus, em qualquer camada, né? A gente está falando dessa camada agora, né? De uma transformação da Terra, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, mas se a gente voltar, seja na Idade da Pedra, ou nessas outras idades que a gente falou, né? Idade Média,
o regime de escravidão, qualquer uma dessas, lutar para manter essas ideias retrógradas é uma luta fútil, é um desgaste à toa, porque o progresso vem, né? E ele é inevitável. Muito bem. Agora a gente vai falar, e eu acho que já é quase o final, né? Eu acho que é o último tópico, é o último tópico, a gente vai falar da nova geração, né? Porque a gente está falando aí que a geração vem, mas que povo que é esse? Né? Que ideia que eles vão trazer? Né? Então, a nova geração. Item 27. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Isso aqui, eu grifei essa parte aqui, encarnados e desencarnados, porque a gente pensa muito na gente, né? Dos encarnados. Mas nós somos minoria, viu? Nós somos minoria, e a Terra, ela é um conjunto, né? A gente fala o hálito mental da Terra. Essa erraticidade que nós estamos, que é esse processo de passar um período aqui, aprende, desencarna, vai para lá, fica um período lá, depois volta. Essa erraticidade é ela que comporta a população da Terra. Então, somos nós encarnados e os desencarnados. Então, a turma é grande. E para que a Terra, para que nós sejamos felizes, a gente precisa que todo mundo seja. Todo mundo seja bom. Os encarnados e os desencarnados. Ah, mas por quê? Eu não posso ser feliz sozinho? Se eu fosse feliz sozinho, você não está na Terra, né? Você estava em outro planeta mais feliz. Porque nós estamos, a gente também já estudou isso, na faixa vibracional de acordo com a nossa evolução. A gente está com o passaporte no lugar correto. Então, para que a Terra suba de nível, é preciso que o povo todo mude de nível. É assim que funciona. No estudo do Livro dos Espíritos, lá na Rádio Defran, o pessoal brinca que cada um está com o ingresso para o show certo. Ninguém vai para o show errado. Né? Nós estamos onde a gente deveria estar. Então, para que a gente faça essa transformação, a gente precisa disso. Dessa bondade coletiva. E que nós nos dediquemos somente ao bem. Porque como é que a gente faz? A gente faz um pouquinho do bem, um pouquinho do mal, né? A gente vai administrando assim. Mas a gente precisa deixar o mal de lado, praticar só o bem. Ó, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. É a imigração que a gente já estudou também. Ó, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Então é aquela coisa. A gente vai chegar no fim do ano, né? Quem que passou de ano aí? Passou essa turma aqui. Ah, mas aquele lá é tudo bem. Livre-arbítrio. Você quer continuar fazendo assim? Pode continuar. Só que você tem que estar na série apta ao que você está fazendo. Então, você vai para o mundo de acordo com essa ideia. Né? Aí, o que vai acontecer com ele? Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Aqui eu vou fazer, não é uma correção, é só uma adaptação, a gente não fala mais em raça terrestre, né? Raça é raça humana, mas na época até da tradução, eu não sei em francês qual que foi o termo de Kardec, né? Mas na tradução se usou raça. Mas é só a gente pensar o seguinte, vamos pensar assim, ó, vou dar um exemplo. Eu vou me usar como exemplo. Se eu achar
né, que mulher tem que ser tratada de modo inferior ao homem, tiver essa ideia retrógrada, pode ser que eu nasça num lugar onde isso é lei. Porque eu nasço uma mulher, por exemplo. Aí eu vou ver na pele o quão isso está errado. Né? É mais ou menos essa ideia que ele está falando, uma raça terrestre atrasada, um povo que ainda está com essas ideias brutas. E aí, espiando lá, eu vou falar, não, está errado isso aqui. Eu poderia ter aprendido pelo amor, mas não aprendi. Então, pela dor, eu vou entender o quão isso está errado. E aí, vou passar dessa lição, né? Vou aprender isso. Né? Então, é isso que ele quis dizer quando ele fala raça terrestre atrasada, né? Povos que ainda vivem com essas leis muito brutas, né? Ou até com outras desordens, né? Basta a gente assistir um jornal e ver que a gente sabe que tem povo ainda que tá com essas ideias muito atrasadas, né? Aí depois ele diz, ó, substitui ilusão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Ou seja, uma turma vai emigrar para um mundo que ainda é de provas e expiações, porque é o nível que esses espíritos se encontram, e a Terra passa a um mundo de regeneração. E ela também recebe uma leva de espíritos que estão com esses ideais de justiça, de paz e fraternidade. Podem ser alguns missionários, ou pode ser alguns também que não conseguiram progredir de um mundo de regeneração, né, para um mundo, acho que depois já é ditoso, não tenho certeza, mas não conseguiu também fazer, emigra, e é assim que o sistema, que a lei natural divina, essa é a lei natural do progresso, esse sistema de emigração e de mudança de patamar dos planetas. Na semana que vem eu vou voltar de novo, para a gente começar de novo no item 27. Eu acho que ainda não vai dar para a gente terminar, mas caminhamos aí para a festinha de... Esse capítulo é belíssimo, né, Caio? É. Nossa, é assim, de muita esperança, né? Mas veja bem, ainda estamos distante disso, hein? Os tempos são chegados, mas não chegaram ainda. Ai, meu pai. Hein, Gisele? Mas chega, né, Gê? Não, um dia chega. A gente tem que continuar, assim, devagarzinho, um passo de cada vez. Uma hora dá certo. A gente tem que ir devagarzinho, porque a evolução é assim mesmo. Né? Não adianta a gente ficar ansioso. Eu quero que o amor reine. Todo mundo quer, né? Como a gente acabou de estudar, mas a gente não acertou as ideias ainda, né? Então a gente precisa deixar os preconceitos, o ódio de lado, né? Marlene, os tempos são chegados, mas são poucos que querem chegar, né? Não é, eles não querem ir para frente. Eles querem parar. Quer, né, dona Honória? Mas quer que os outros vão. Eles, aqui eu falando bonitinha. Ai, 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 é desse jeito, dona Honória. É isso Mas aí. nós vamos caminhando, se Deus permitir, né? Então, nós estamos caminhando, sim. Eu falo por mim, né? Às vezes eu reclamo tanto que a gente se apega muito na reclamação e não percebe o quanto a gente melhorou, né? Eu até estava ouvindo uma música, eu gosto muito do Bob Marley, e ele tem uma música que fala assim, que nesse bom futuro que você está, não se esqueça do seu passado. Porque a gente reclama, né? Fala, minha casa podia ser melhor, mas pensa na casa que você tinha antes, né? Eu podia fazer tal coisa, mas pensa como é que era antes. E a gente cresceu, a gente melhorou, né? Então a gente quer tanto mais que esquece que a gente já andou bastante, né? Quer ver um exemplo, Caio? Eu não sei se a dona Honória pensa assim, que ela e eu que somos mais velhos. Pensa que eu quero voltar para a minha adolescência e minha infância? Quero, não!
Não é, dona Nora? Não, claro que não. De jeito nenhum, né? Então, e assim na evolução, né? É. Mas não quero, só na outra encarnação, aí sim. Mas agora, tá ótimo. Eu sinto que eu caminhei, gente. É como que eu vou querer voltar, não é? Você ralou para chegar aí, Marlene? Vai voltar? Aí é que tá, né, cara? É isso Esses aí. dias me perguntaram assim: Gi, você gostaria de saber o que você fez no passado? Eu falei, não, de jeito nenhum. Com certeza eu fiz um monte de merda, então é melhor continuar daqui para frente. Você não quer ficar decepcionado comigo mesmo, né? Não, deixa para lá. Podemos esquecer, a gente está no melhor lugar que a gente podia estar. É. A gente está sempre no ápice. É. Sempre comparado com nós mesmos, claro, né? Comparado com o nosso passado. Então a gente não pode deixar isso para trás.